Olá, investidor! Sou Dalton Gardner, economista-chefe da Agroinvestimentos. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui no Papo com o Economista o Gabriel Hartung, sócio da SPX e economista-chefe daquela instituição. Um economista de primeiríssima linha, num momento super privilegiado para ouvir uma pessoa como ele. Gabriel, super obrigado por ter aceito o nosso convite prontamente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Dalton. Super obrigado pelo convite. É uma honra enorme para mim, representando aqui a SPX, participar do programa e acho que a gente tem boas discussões sobre o ambiente atual. Isso mesmo. Vamos lá. Não tem como a gente não começar falando sobre o mais importante dos assuntos mais importantes, né? Eu brinco que decisão de juros nos Estados Unidos, inflação e, eventualmente, a história que se desenrola de uma recessão nos Estados Unidos, né? Qual o teu posicionamento hoje? Quais as hipóteses básicas de trabalho para juros, inflação e eventual recessão lá nos Estados Unidos? Dalton, a forma que a gente está pensando a economia americana, assim, é uma economia que está começando a sentir, e a gente acha que vai sentir mais, os efeitos da política monetária, né? O Fed teve que trazer os juros de 0 agora para 5. A gente já via a economia americana mostrando sinais de desaceleração nos últimos meses. Em março, a gente teve um evento importante nos bancos regionais, 2 bancos regionais faliram, então a gente acha que esse evento ele vai ter efeitos importantes para frente sobre a economia americana. Assim como você tem bancos importantes que tiveram problema no seu passivo, os outros bancos regionais também, obviamente, estão agora preocupados. Outros bancos tiveram dificuldades, alta volatilidade nas ações. A gente acha que vai todo mundo se retrair agora, né? Principalmente esses bancos regionais. Aí você conjuga juros bem mais alto com bancos se retraindo, a gente acha que dá uma desaceleração. A gente já vê do lado dos bancos bastante dados de pesquisa com bancos nos Estados Unidos mostrando que eles estão cada vez mais conservadores. Isso já era verdade antes de março, antes do problema com os bancos regionais, e se aprofundou a partir de então. Então, a gente acha que está uma história construída para a economia americana desacelerar bastante, né? A gente acha que ela segue desacelerando aqui no segundo trimestre, terceiro trimestre, e muito provavelmente entra em recessão na virada do ano, primeiro tri do ano que vem. A gente imagina que o Fed está muito perto de terminar o ciclo de alta, a gente acha que ele com certeza vai fazer mais uma alta agora em maio, tem chance de fazer mais uma em junho, mas é esse o range ali do Fed Fund terminar entre 5,25 e 5,5. O cenário base é que ele termina já em maio, em 5,25, e aí a gente vai ver a economia sentindo com defasagem, como é normal, os efeitos dessa política monetária. E aí, a economia entrando em recessão, provavelmente você vai ver a inflação desacelerando. A gente imagina que esse processo de desinflação ele vai ter 2 momentos. Primeiro momento, mais devagar, antes da recessão, né? Por quê? Porque você ainda tem o desemprego baixo nos Estados Unidos, você está partindo de um desemprego bem baixo e com uma geração de vagas ainda ok, no nível que é suficiente para estabilizar ou até cair o desemprego, mas ao longo desse ano você vai piorando isso, a atividade vai perdendo momento, até que você chega na virada do ano com uma economia em recessão que começa a demitir e não contratar liquidamente. E aí o desemprego sobe, e a partir desse momento, acho que a gente acredita que a desinflação tem outra velocidade, a inflação cai mais rápido, que é o normal em recessões. Assim, o processo de desinflação fora de recessão e dentro de recessão, ele é diferente, e a gente acha que ele só vai ser forte o suficiente quando você entrar em recessão, e é por isso que a economia americana precisa de uma recessão importante, como a gente está esperando para a virada desse ano e para o ano de 2024. Porque para controlar uma inflação tão alta quanto a que os Estados Unidos estão enfrentando agora, a gente que é latino-americano já teve essa experiência várias vezes, precisa de uma recessão. Acho que é isso que o Fed está contratando com a política monetária dele. Perfeito.
Puxa, eu concordo integralmente com o teu diagnóstico. Acho difícil a gente escapar de uma recessão americana. O tempo, né, o timing da tua descrição bate muito com a minha cabeça, o que suscita a próxima pergunta aí, né? Quando isso acontecer, já estando lá no começo do ano de 24, primeiro ou segundo trimestre do ano de 24, você acredita que o Fed vai poder derrubar a taxa de juros, tal como fez em todas as outras grandes crises / recessões do passado? Ou essa vez tem algo diferente, né? A gente sabe que tem inflação de 5, a inflação está muito distante de 2, né, que é a meta deles, implícita. Você acha que tem alguma grande restrição que vá fazer com que o Fed não consiga e não seja permitido a ele, dadas as condições, de trazer juros a zero novamente e detonar todo aquele processo de tomada de risco? Acho que sim, acho que o Fed vai se defrontar um problema novo para ele, né? Se a gente olhar, acho que você falou bem, nas últimas crises todas, você não só jogou os juros em zero, como você começou a fazer expansão quantitativa, expandindo o balanço do Banco Central. Essa a gente acha que é um caso diferente, assim, né? Você tem inflação, e acho que você tem pressões de demanda, de oferta, que sustentam essa inflação para que ela também, diferente de outras recessões, você tem uma queda mais gradual. Assim. Então, a gente imagina que o Fed vai ter espaço para flexibilizar os juros quando a inflação cair, né? Eu falei que eu acho que no momento que entra a recessão, você vai ter uma desinflação mais importante, e aí, naturalmente, o juro real sobe e te dá espaço para você cair os juros. A gente acha que o Fed vai fazer isso, a gente vai ver o movimento de queda ao longo do ano que vem, de juros, mas a gente acha que dificilmente ele vai conseguir cair esses juros para zero, como foram das outras vezes. Você tem essas pressões, né? A gente enxerga pelo menos 3 pressões aqui importantes que atrapalham o nível final que os juros conseguem chegar nos Estados Unidos. Acho que o primeiro deles, as próprias mudanças que a gente viu pós-Covid no mercado de trabalho americano, mas também de boa parte dos países ocidentais, que é uma redução da participação no mercado de trabalho. As pessoas ou ofertando menos horas ou saindo mais cedo do mercado de trabalho, o que reduziu, na prática, a oferta de mão de obra e tornou mais fácil e mais rápido de você ficar com o mercado de trabalho apertado. Essa é uma realidade em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Você tem um outro problema, que é um problema temporário, diria, pensando no cenário inflacionário, que é você está num processo de transição energética, né? Então, você está fazendo um investimento grande para mudar a matriz energética de boa parte dos países. Isso cria uma demanda sem que, no primeiro momento, você tenha uma melhora na oferta. Em algum momento, você potencialmente vai ter energia mais barata, mas não agora. Agora você vai ter custo, vai criar demanda, o que pressiona as taxas de juros nesse primeiro momento, né? Então, você tem isso. Você tem uma terceira coisa, que a gente também não sabe quanto tempo vai durar, mas que não parece algo que vai terminar no curto prazo, que é a guerra na Ucrânia, que também criou um incentivo a vários países a aumentar o investimento bélico e também, de novo, uma outra demanda, uma outra fonte de pressão inflacionária global. Então, você tem essas pressões que fazem com que a inflação fique mais sustentada do que ela foi em recessões passadas, o que deixa o Fed com menos espaço na nossa cabeça. Então, a gente vê para o final desse ano, no começo do ano que vem, a economia americana entrando em recessão, isso dando espaço para o Fed cortar os juros, mas um espaço mais limitado de juros. Claríssimo de novo, Gabriel. Tentando trazer para o Brasil, fazendo uma ponte com os emergentes, geralmente uma recessão americana, né, vem o velho ditado, né, quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega uma gripe, né? Dessa vez, talvez a gente tenha que pontuar que tem algum vento favorável na China, que reabriu a economia. Conversava essa semana com um ex-chefe meu, o Dr. Jim Walker, né, mais de 40 anos, experiência em Ásia, ele está super otimista com a China, acha que a China pode crescer 7% esse ano, por exemplo. Acho que demanda doméstica muito forte. Talvez a gente possa discutir aquele transbordamento da demanda chinesa para commodities. Provavelmente não vai ser igual 2003, 2008.
mas de alguma forma tem um vento favorável, mas já entra numa outra seara que é o seguinte, tem alguns emergentes que podem estar bem, outros não. É aí que eu quero te colocar Brasil no contexto fiscal e nesse contexto de um ambiente complicado, né, de, enfim, juros, inflação e recessão nos Estados Unidos, talvez uma China com algum vento favorável, mas não transformacional como foi lá 2003 para frente, e a gente com um grande problema fiscal para ser resolvido, né, do ponto de vista de regramento, do ponto de vista de ajuste, do ponto de vista de números. Então, como você coloca a situação no Brasil nesse contexto difícil? E já começando com uma pergunta bem direta, né? O que você achou do arcabouço fiscal até agora? Tá ótimo. Vou dividir, a pergunta é complexa, eu vou dividir assim, em 3 partes. Falar um pouco do que a gente está pensando para a China, o que isso significa para o Brasil e depois especificamente como a gente está vendo o fiscal do Brasil, o ambiente político e econômico aqui no Brasil. Assim. Acho que a primeira parte, a gente compartilha do otimismo com China, mas a gente compartilha com otimismo de curto prazo com China. Assim. A gente acha que a China vai crescer bem esse ano, a gente acha que é um crescimento de ao redor de 6% esse ano, então é um crescimento forte, que ele é um crescimento com uma composição diferente do passado, se a gente olha para o passado, então ele ajuda menos os emergentes, porque ele é mais focado no setor de serviços, que é quem está reabrindo agora, né, quem fechou mais fortemente durante o Covid, mas óbvio que tem um transbordamento para o mundo. Também o turismo chinês está voltando no mundo todo, mesmo o setor de construção, óbvio que ele tem os problemas idiosincráticos dele, mas ele contraiu muito ano passado, ele já está bem melhor esse ano, ele não vai ser uma principal força do crescimento chinês, longe disso, vai ser o setor de serviços, mas ele vai estar bem melhor esse ano do que estava no ano passado, que obviamente é bom para países produtores de commodities como o Brasil e a América Latina em geral. Mas a gente aqui não é muito otimista com a perspectiva mais à frente da China. A gente vê em 2 dimensões mais problemáticas quando você olha para o médio prazo da China. Acho que uma é assim, a evolução do governo chinês tem sido de fechar mais o sistema, né, e participar, em vários sentidos, atrapalhar o setor privado na China. Então, tem muito mais interferência estatal agora do que você tinha há 10 anos atrás. Então, você começa a interferir mais na economia, ao mesmo tempo que você já está, mas vai continuar enfrentando uma disputa comercial importante com os Estados Unidos. E aí, nessa disputa, em parte, a China vai acabar perdendo investimentos de lá para países asiáticos, de lá para o México. Então, você vai ter política econômica pior, né? Hoje vê a China piorando a política econômica, atrapalhando vários setores, inclusive vários setores super dinâmicos da economia chinesa, como o setor de tecnologia, por exemplo, muito mais interferência estatal. A gente acha que vai atrapalhar o crescimento desses setores, ao mesmo tempo que a gente vai ter, óbvio, que é uma coisa mais lenta, que não é uma discussão para esse ano, é uma discussão que vai acontecendo ao longo do tempo, de mudança de cadeias produtivas, no sentido de deixar a Europa e os Estados Unidos menos dependentes da China, que é outra coisa que atrapalha. Então, eu diria que a gente também está nesse campo otimista com esse ano, mais para frente, né? Então, acho que, assim, o que isso dá para o Brasil, assim? Então, acho que parecido, eu vejo um ambiente que é um ambiente externo que está ok para o Brasil esse ano, né? Que é uma China crescendo, uns setores demandantes de commodities não super fortes, mas bem melhor do que estavam no ano passado, né? Acho que o fim do ciclo do Fed, se confirmar o que a gente está imaginando, que nesse segundo trimestre o Fed interrompe o ciclo, também é uma coisa boa, acho que diminui um pouco a
a incerteza de política monetária, isso ajuda o Brasil, então você está num ambiente externo. Ok, mas eu acho que é um ambiente externo que, quando eu olho mais para frente, eu sou bem mais preocupado. Porque eu imagino que os Estados Unidos vai estar entrando em recessão, e quando eu olho para a China, que é o nosso principal parceiro comercial, eu também acho que esse crescimento ele é muito concentrado em 23. Assim. Então, eu acho que é um cenário bem favorável para esse ano, mas eu olho de várias formas para o potencial de crescimento da economia chinesa mais para frente. Acho que eu citei 2 fatores, você pode olhar para a demografia também, que já é bem pior. Por várias formas que você olha para a China mais à frente, eu sou bem mais pessimista, óbvio que não é nada dramático, mas é uma desaceleração, um processo que eu acho que é um processo de desaceleração e não de aceleração do crescimento chinês. Então, eu acho que é um ambiente que a gente tem que aproveitar esse ano, porque é um ano ainda favorável do ambiente externo, mas que acho que tem muita cara de que esse ambiente, na virada do ano, no começo do ano que vem, ele vai estar bem menos favorável, o crescimento externo tende a estar bem pior, num mundo que ainda vai estar com juros altos. Então, é um ambiente potencialmente bem perigoso, eu acho, um ambiente que a gente vai estar convivendo, não agora, mas daqui a 9 meses, 6 meses, acho que é perigoso. Então, me preocupa. Quando eu olho para o Brasil, confesso assim, que não gostei do arcabouço fiscal que foi apresentado essa semana pela equipe econômica. Assim, eu vejo, diria que, pelo menos 4 problemas importantes aqui para a gente pontuar nesse arcabouço. Assim. O primeiro deles é fragilizar a lei de responsabilidade fiscal. Acho que esse já é um problema em si. Mas mesmo quando você pensa na parte do arcabouço fiscal, que é uma ideia de substituir o teto de gastos por um teto de gastos mais flexível, uma regra em que a despesa sempre cresce, ela sempre cresce entre 0,6 e 2,5. Eu acho que ele foi feito de tal forma que ele tem algumas fragilidades. Acho que, sim, a primeira delas é que fica claro por ele que você desenhou um arcabouço que, assim, acho que todo mundo imagina que deveria ser pensado como uma coisa estrutural, de longo prazo. Ele foi muito concebido para permitir que o governo gaste muito no ano que vem. Então, muito do seu desenho foi pensando em permitir despesas elevadas em 2024. Em que sentido? Né? O arcabouço ele olha para a receita para projetar, para permitir um crescimento da despesa. Só que o governo não está olhando para a receita total, nem para a receita líquida total, nem para a receita recorrente total. Ele fez um recorte, que é o recorte que vai estar mais favorável em junho desse ano, para permitir que você tenha um crescimento desse pedaço da receita mais elevado, que pela fórmula do arcabouço te permite um gasto que provavelmente vai estar ao redor de 2,5. Então, ele vai para o limite superior do gasto, mas tem um problema adicional a esse, não é só que o gasto cresce 2,5. Além disso, o governo desenhou de tal forma que a receita é avaliada em junho. Ele vai olhar para a variação real do crescimento da receita em junho, mas quando ele for avaliar qual é o nível de gasto nominal, ele vai usar a inflação em 12 meses terminada em dezembro para calcular essa despesa. Quando você olha para isso, o IPCA desse ano deve fechar ao redor de 6%. Então, você vai permitir 2,5% real, só que vai ser 2,5% na prática mais 6%. Então, a despesa nominal vai crescer 8,5%. Se você olhar para a inflação do Focus, que está ao redor de 4,20% para 2024, grosso modo, você está falando que a despesa real ano que vem vai crescer mais de 4%. Então, você fez um desenho tortuoso para gerar isso. Isso esconde, talvez seja o problema fundamental do arcabouço e atrasa o teste do arcabouço, que é o seguinte: o governo, durante a campanha e já depois de assumir, ele tem feito promessas que significam um crescimento do gasto público real
acima de 2% ao ano. Se você olhar para frente, muito provavelmente o próprio arcabouço não vai te permitir crescer, por construção, você não pode crescer mais de 2,5%. Esses artifícios são artifícios que valem para o primeiro ano, que foram concebidos no primeiro ano. Então, no ano que vem, quando ele for fazer o orçamento de 2025, ele vai ter que começar a se deparar com isso. Se for reajustar o salário mínimo, olhando para o PIB, o gasto de saúde e educação, reajustado no ritmo da receita, um investimento público mínimo. No fundo, você vai ter que acabar com o gasto em funcionalismo público. Você vai ter que fazer um corte brutal no resto para essa conta fechar. Será que o governo vai querer fazer isso? A gente não sabe nem vai saber, porque esse ano você desenhou o arcabouço para ele ser frouxo o suficiente para que esse trade-off não seja colocado, porque você permite um gasto grande que aí cabe essas coisas. Mas é um gasto que não é sustentável para o ritmo de crescimento potencial do Brasil. Então, acho que você tem esse desafio que, do jeito que ele foi concebido, a equipe econômica basicamente adiou esse problema fundamental, que é fazer caber as promessas do governo na capacidade de geração de receita do Brasil. Você fez de um jeito que o arcabouço, apesar de em equilíbrio, se ele ficar valendo por vários anos, o gasto vai crescer menos que a receita. No primeiro ano isso não vai ser verdade, isso vai acontecer o contrário. O gasto vai crescer mais que a receita, a não ser que você faça um grande aumento de carga tributária no ano que vem. O que significa que, assim, apesar do governo ter uma meta de 0 para o primário, se você não fizer um aumento grande de carga tributária, o que vai acontecer é que o primário ele vai ser negativo esse ano e ele vai piorar no ano que vem. Sim. Porque é difícil a receita crescer mais de 4%, a não ser que você crie impostos novos, faça coisas que aumentem a carga tributária. Então, eu vi com preocupação o desenho do arcabouço, porque ele me parece que, apesar de ser um desenho de uma coisa de médio prazo, ela foi desenhada pensando no primeiro ano, em como fazer com que os trade-offs da política fiscal não estivessem colocados e a gente não pudesse testar se o governo quer respeitar a capacidade da economia brasileira de gerar receitas, quer colocar gastos que caibam nessa capacidade. A gente não vai saber no primeiro ano, porque isso não vai acontecer. Então, acho que é com preocupação, eu diria, que eu vi esse arcabouço. Nossa, é super importante que você tocou nesse assunto, porque houve várias sugestões, ilações de que após a divulgação do arcabouço, qualquer arcabouço, que era um negócio falha na minha cabeça, porque teria que ser um bom e crível arcabouço fiscal, presumia-se que os juros iam cair, porque a inflação está caindo um pouquinho, agora resolvemos o fiscal. A impressão que eu tenho é que não resolvemos o fiscal desse ponto de vista, seja porque no fundo ficou pouco claro que a gente vai domar a taxa de crescimento da dívida, né, de expansão da dívida pública. Então, dívida pública 78, 77, 78, vai lá para 85, alguns anos, me parece muito grande para os emergentes, muito grande para o Brasil, muito grande para a capacidade de serviço dessa dívida com juros reais. Você tocou no ponto, né? Estamos ampliando a despesa pública, o que é a palavra que não aparece em nenhum momento na nossa discussão é ajuste, né? Ajuste, austeridade, no fundo, se a política fiscal precisava conversar com a política monetária, era justamente no sentido dela ser restritiva, dela fazer um ajuste, dela ter alguma austeridade, prestando a ideia do orçamento familiar, né, que era muito comum no passado, a gente sempre fazia comparações, a família gasta mais do que ganha, tem uma dívida grande lá com o banco, ou com o prestador de serviços, enfim, ela tem que ou trabalhar mais ou gastar menos para pagar a dívida, ou seja, um ajuste, uma austeridade, né? Cortar alguma coisa. A gente não está vendo isso. Então, você também, eu presumo que sim, também discorda que não há nem nada de automático que tão somente a divulgação do pacote vai induzir e permitir uma queda rápida de juros e talvez até imediata de juros? Você tenho certeza que discorda dessa tese, mas você poderia elaborar um pouquinho o timing que você vê aí? Eu acho assim, como eu estava descrevendo, eu acho
o arcabouço extremamente frágil e no curto prazo é uma expansão de gasto que ele está gerando para a economia brasileira. Então, ela não pode, de uma expansão de gastos, você permitir um corte de juros. Acho que não tem sentido. Assim. Me parece que assim, não está na cabeça da equipe econômica, que parece bem intencionada, é que o ajuste venha do lado da receita. Então, acho que eu entendo que é esse o plano de política econômica do governo. Falta espaço para a gente conseguir colocar todos os nossos gastos, a gente precisa aumentar essa receita. Eu vejo um problema fundamental nesse projeto, que é político, que é assim, o governo, a gente sabe que é um governo que ganhou uma eleição super disputada, que tem um parlamento, que tem uma oposição grande, e assim, em ambiente nenhum é fácil aumentar a carga tributária. Num ambiente em que o país não vai estar crescendo muito, você tem uma oposição tão forte no Congresso, eu acho dificílimo que a equipe econômica seja bem sucedida nesse plano de aumentar a carga tributária. Então, assim, você vai ficar com um arcabouço que não resolve, assim, se por ele mesmo ele promove primeiro uma expansão fiscal, depois um ajuste bem lento à frente. Então, eu vejo dele pouco elemento que ajude a condução da política monetária. Assim, quando eu olho para a política monetária, acho que o Banco Central ele está numa posição de fato que é difícil, que é o nível, de um lado, o nível de juros no Brasil é bastante alto, mas você tem, sem ser repetitivo no fiscal, uma força muito forte do fiscal trabalhando no sentido contrário da política monetária. Você olha para o gasto real da União esse ano, vai crescer aproximadamente 7,5% real. Você tem um ente, que é mais ou menos 20% do PIB brasileiro, que está se expandindo numa taxa de 7,5%. Então, você tenta, com a política monetária, combater. O efeito que acontece é que assim, o setor público está se expandindo rapidamente, você tem um crowd-out do setor privado. Né? O setor privado é que sofre, e aí a gente fica pensando, a gente fica vendo o setor privado como, de fato, várias empresas estão sofrendo, mas você olha para o líquido, a atividade econômica ela está se sustentando, você não tá tendo aumento de desemprego, o PIB segue crescendo, óbvio que tem uma ajuda da agropecuária no início do ano, mas acho que o desenho que eu vejo é assim, de um setor público expandindo, o Banco Central tem que deixar uns juros muito altos, o que prejudica muito o setor privado, e o setor privado sofre. E aí, acho que o Banco Central está numa posição adversa, que assim, você olha de fato para inflação, expectativa de inflação, né? Você olha para a inflação caiu um pouco, mas os núcleos seguem rodando perto de 6% anualizado, então ainda estão altos, o desemprego está baixo, né? O fiscal, como eu falei, está expansionista, mas o Banco Central ele vai estar, e acho que cada vez mais, sob uma pressão grande, que ela inicialmente foi do setor público, mas cada vez mais ela vai vir também do setor privado. O setor privado é o ente prejudicado aqui, né, nesse desenho de um governo que gasta muito, um Banco Central autônomo. Então, acho que a posição difícil que o Banco Central vai cada vez mais se encontrar é assim, do setor privado também pressionando o Banco Central por queda de juros, que acho que já é algo que está acontecendo. Então, você começa com o setor político, começa a ver o setor privado, acho que o setor privado cada vez mais vai pressionar, porque o efeito, digamos assim, defasado desses juros, né, quando você fica com juros lá no alto, a despesa financeira das empresas subindo, elas vão sofrendo cada vez mais vão pressionar o Banco Central. Os mercados têm tentado também colocar o Banco Central nessa direção. Então, assim, eu imagino que o problema do Banco Central é menos técnico. É difícil você defender tecnicamente que é para o Banco Central cair os juros agora. Mas você tem, acho que, de um outro lado, uma pressão enorme por queda de juros que acho que ela vai se intensificar bastante ao longo dos próximos meses. Interessante. Um ping-pong aqui. Qual a sua taxa de crescimento do PIB para 23 e 24? A gente tem o PIB esse ano
entre 1 e 1,5 e o PIB do ano que vem em 0,7. Então, interessante. acho que vai ter uma desaceleração, o global atrapalha, esse ano você tem ainda, né, esse fiscal que é mais... Eu reclamei do arcabouço que ele gera um fiscal expansionista para o ano que vem, mas o fiscal desse ano é ainda mais expansionista do que o ano que vem. Outro ping-pong aqui, tua taxa Selic que você tem para o final desse ano e final de dezembro lá de 24? A gente tem então, assim, para a Selic, a gente acha que o Banco Central vai acabar sob pressão, caindo os juros. A gente imagina que no segundo semestre desse ano os juros caem. A gente tem um ciclo começando ali em setembro desse ano, com quedas de 50 nas 3 reuniões, né? Setembro, novembro e dezembro. E depois a gente acha que um ciclo que continua um pouco, mas também assim, não tem como os juros cair muito nesse ambiente de fiscal super expansionista, por mais que esteja um ambiente muito desconfortável para o Banco Central. A gente tem 10,5% de taxa terminal da Selic. A gente está acabando o nosso tempo, mas eu não podia deixar de perguntar uma última pergunta aqui sobre câmbio, sobre o real, né? A real dólar. Você está impressionado um pouco com... A gente começou a semana abaixo de 5, bateu 4,90, bagunça aí um pouco, a gente subiu um pouquinho. Te surpreende? Você tem algum faro aí do que você vê o real aí ao longo dos meses, talvez para final de 23, tem um palpite? Eu digo sempre palpite porque câmbio é sempre complicado para economista, né? Então, projeção, eu sei que chama-se, né? Solenemente é a nossa projeção, mas eu às vezes não me acanho em falar nosso palpite sobre câmbio. Qual é o seu? Assim, eu acho assim, só descrevendo um pouco o passado, que é o que o economista gosta mais de fazer com o câmbio, você teve uma certa conjunção favorável para o Brasil, que é um pouco da nossa conversa. É a China bem, nesse início do ano, os Estados Unidos pior que o mundo, né? O problema bancário foi bem concentrado nos Estados Unidos, então, obviamente, se é ruim para os Estados Unidos e não tão ruim para o resto do mundo, é ruim para o dólar e gera um enfraquecimento do dólar, como a gente viu, um enfraquecimento generalizado do dólar, que é um pouco aí que a gente entra, e foi o que aconteceu aqui no Brasil também. Então, eu entendo boa parte desse movimento. Assim, óbvio que teve uma leitura um pouco mais favorável do arcabouço no primeiro momento, aí depois desfavorável, mas o net é que o real apreciou, e eu acho que é muito mais por uma força externa. Se você olhar os peers do Brasil também tiveram um movimento semelhante, somado ao fato dos juros aqui ser muito alto, ser muito bom fazer essa posição, se você quer apostar no dólar fraco contra alguém que tem um carrego tão grande contra o Brasil. Então eu vejo assim o que aconteceu, essa combinação de um ambiente externo melhor para o real, com juros altos. Para frente, eu acho que o ambiente tende a ser mais desafiador para o real, não por agora, mas mais para frente. Se eu tiver certo aqui nesse desenho que eu te dei para o ambiente externo, que é um ambiente externo que fica mais desafiador ali na virada do ano, uma China que na virada de 23 a 24 começa a perder força, e aí uma desaceleração que eu acho que na virada do ano ela é mais sincronizada e menos específica dos Estados Unidos, como foi agora. Também é um ambiente ruim para commodities, também acho que é um ambiente que é bem pior para o real. Então eu vejo assim mais uma janela externa favorável para o real, mas não uma coisa longe de ser estrutural. E aí o próprio parte doméstica nossa ruim, acho que joga no sentido da gente mais para frente ver uma volta desse movimento de valorização da nossa moeda. Assim. Acho que assim, ainda tem algum tempo favorável aqui, acho que essa janela boa externa ela não acabou, mas eu olho mais para frente, eu vejo que ela também não é tão longa. Assim. Ótimo. Gabriel, infelizmente o nosso tempo acabou, já passou, né? Mas conseguimos aí explorar um pouco de tantas coisas que tem na tua cabeça, visão de mundo excelente, visão de Brasil muito clara, tem uma enormidade de
confluência no que você pensa, então foi muito legal moderar esse call aqui. E agradeço, né, de novo, teu pronto aceite aí de falar conosco. Passa a bola para você fechar nosso encontro. E obrigado a todo mundo que participou. Todo mundo pode ver esse programa no Agro Insights. Mas passo a bola para você fechar nosso encontro. De novo, um super obrigado. Não, eu que agradeço, Dalton, para você, para a Ágora, pelo convite. Acho que foi um prazer bater um papo aqui com vocês. Óbvio que é um ambiente difícil globalmente, domesticamente. Acho que eu tentei ilustrar aqui um pouco a forma que a gente aqui na SPX está pensando, como é que a gente está vendo o ambiente. Espero ter ajudado. De novo, obrigado. Foi um prazer. Com certeza. Um abraço. Até mais.